Boa noite, irmãos, irmãs. Boa noite. É uma alegria estar com os irmãos reunidos nessa noite para juntos celebrarmos ao nosso Deus. Essas cadeiras foram colocadas para serem ocupadas pelas crianças, tanto as crianças maiorzinhas quanto as que ainda estão no colo das mamães. Se quiser trazer para cá, fique à vontade. Se tiver mais alguma criança aí, pode trazer para cá, ó. Ficar sentadinho aqui. A gente resolveu dar uma mexida um pouco na nossa estética de culto. Nós estamos próximo às duas datas muito importantes no nosso calendário. Dia 12, na próxima segunda-feira, amanhã, não é? Que é celebrado para nós o Dia das Crianças. E dia 15, quem sabe o que é dia 15? Dia dos professores. Tem algum professor aqui? Professor. Parabéns, Deus abençoe pelo seu dia. No período de seminário, eu tive alguns professores que falavam a respeito da arte de pregar. E eu me lembro de alguns conselhos. Dentre eles, o primeiro é que um deles falava que a gente deveria falar de forma tão erudita e tão profunda que fosse possível alcançar aqueles que são mestres. Eu acho que meus professores iam ficar frustrados se me ouvissem hoje pregar. Dentre eles também havia alguns que desafiavam e diziam que a nossa pregação deveria ser tão profunda que as crianças que a ouvissem conseguissem entender. Eu acho que também iria frustrar os meus professores, porque ainda não consegui nem a altura de falar para os mestres e nem também a profundidade e a simplicidade para falar para as crianças. Mas eu gostaria hoje de refletir um pouco a respeito das crianças. Eu não vou me atrever a falar para as crianças, porque ainda não alcancei essa habilidade tão grande, mas eu vou falar para a gente grande, que é o que eu consigo falar. O texto dessa noite é um texto muito interessante que se encontra no Evangelho de Marcos, os versículos um pouco antes daqueles que nós lemos com o reverendo Samuel. Nós vamos ler capítulo 10, versículo 13 a 16. E aí, peço você para abrir a sua Bíblia e acompanhar e deixar essa Bíblia aberta para que a gente possa ler e estar voltando às Escrituras quando necessário. E aí vocês vão entender porque que as crianças estão aqui. Eu vou ler na versão NVI. Mas leia na sua versão, você que está aí com a sua Bíblia, ou você que está aí com o seu celular de repente, né? De repente a sua Bíblia está no celular, leia no celular, só não esqueça de depois não passar para o WhatsApp, né? Deixa aí na Bíblia mesmo, por favor, tá? Não se distraia. Diz assim o texto: alguns traziam crianças a Jesus para que ele tocasse nelas, mas os discípulos os repreendiam. Quando Jesus viu isso, ficou indignado e lhes disse: deixem vir a minhas crianças, não as impeçam, pois o reino de Deus pertence aos que são semelhantes a elas. Digo-lhes a verdade: quem não recebeu o reino de Deus como uma criança, nunca entrará nele. Em seguida, tomou as crianças nos braços, impôs-lhes as mãos e as abençoou. Palavra do Senhor, que é palavra de salvação. Queridos irmãos,
Da mesma forma que Jesus fala para criança, é interessante que Jesus também fala para mestre, né? Não sei se vocês já ouviram ou leram nas Escrituras, que tem um texto lá em Mateus, versículo 23, que fala a respeito do mestre e do professor. O texto é assim: vós, porém, não queirais ser chamado de mestre, porque um só é o vosso mestre e todos vocês são irmãos. Essa é a palavra de Jesus a respeito do mestre. Mas sobre a criança, se você fizer uma pesquisa nas Escrituras, você vai encontrar que Jesus se referia constantemente a elas. Jesus mantinha uma relação muito próxima às crianças. E o Evangelho de Marcos é o evangelho que apresenta de uma forma bastante coerente essa passagem que nós acabamos de ler. O capítulo 10, ele começa, se você ver os primeiros versículos, de 1 a 12, começa falando a respeito do casamento. É o tema do casamento. Aí nos versículos que nós lemos, 13 a 16, é o tema das crianças. E depois, até o final do capítulo, Jesus vai falar a respeito de outras coisas, de outros assuntos, que nós chamamos de propriedades, né? Então, Marcos, ele coloca o assunto de uma forma bem lógica, de uma forma coerente. Mas existem outros, os evangelhos paralelos. O evangelho de Lucas e o evangelho de Mateus. Esse mesmo texto que nós lemos aparece nos 3 evangelhos. E todos os 3 textos acrescentam coisas importantes. Por exemplo, o evangelho de Lucas. Lucas, quando vai falar dessas crianças que estavam querendo se achegar a Jesus, Lucas deixa transparecer que não eram só criancinhas de colo. Mas Lucas vai usar alguns termos que indicam que ali naquele povo, no meio daquele grupo, haviam crianças de colo com as suas mães, mas haviam também crianças já de uma certa idade. 7, 8, talvez 9, 12 anos. Porque para os judeus, a maioridade se dava aos 13 anos. Com 13 anos, então, se dava a maioridade para o rapaz e, consequentemente, para a moça também. Maioridade. Então, até essa idade, era criança. Esse texto que nós acabamos de ler, e eu escolhi de forma proposital, porque eu encontro nesse texto alguns aspectos que eu gostaria de compartilhar com os irmãos nessa noite. O tema que a gente gostaria de trabalhar, de refletir com os irmãos, a nossa reflexão pretende ser breve, e eu peço que você preste bastante atenção, é a criança e o reino de Deus. O que é que tem a ver criança com o reino de Deus? Se você for ver as mensagens de Jesus a respeito do reino, você vai perceber uma coisa logo de início. No reino de Deus, as coisas são invertidas. Jesus, ele inverte as coisas. E nós, muitas vezes, com a nossa lógica do dia a dia, a gente não consegue perceber a profundidade da mensagem do reino de Deus. Por isso que é importante que a gente mantenha uma vida de reflexão, uma vida de meditação nas Escrituras, para que a gente consiga perceber a profundidade dessa mensagem de Jesus a respeito do reino de Deus e a respeito das nossas vidas. Ontem nós estávamos em um encontro da família, algumas pessoas aqui da igreja estiveram lá conosco, e dentre as coisas que aconteceram lá, estou abrindo um parêntese para fugir um pouquinho aqui da mensagem sobre as crianças, para pontuar um aspecto
da inversão que é o reino de Deus. E lá nessa reunião de casais, foi dada a oportunidade para um casal contar o seu testemunho. E eu vou dizer uma coisa para os irmãos. As mensagens foram maravilhosas. Não foi, Lécio? Os pregadores foram, beleza, nota 10. Mas o que mais me impactou, o que mais me deixou feliz, e eu saí de lá animado, renovado na minha fé, foi o testemunho desse casal. Sabe por quê? Porque diferente do que a gente escuta nos meios de comunicação da televisão, que a gente escuta lá as pessoas dizendo, olha, eu me converti a Jesus e Jesus mudou a minha vida. Eu estava sem carro, eu estava desempregado e eu consegui um carro do ano, eu consegui um emprego bom e está dando tudo certo na minha vida. A minha vida está de vento em popa. É isso que a gente escuta. Hoje, no século 21, parece que essas coisas são sinais de que Deus está agindo no meio do seu povo. São sinais do reino de Deus. Mas esse casal chegou lá na frente e disse que se encontrou com Jesus, que estava muito bem, estava feliz da vida por Jesus, mas a vida financeira dele estava muito ruim. Estava dando tudo errado. Na verdade, eles tinham, pelo que eu entendi, perdido tudo. Eu digo, meu Deus, eis aí um sinal do reino de Deus. Sinal do reino de Deus é quando alguém que perde tudo, mas ainda continua a dizer que Jesus é maravilhoso, que Jesus é bom, que Jesus é a melhor coisa que aconteceu na sua vida. E isso é sinal do reino de Deus. Porque o reino de Deus, ele inverte as coisas desse mundo. E é o que acontece nesse texto que nós acabamos de ler. Há uma inversão completa. Eu estou falando muito alto, desculpem, mas é porque o som não está retornando e eu tenho que falar mais alto. Obrigado. Certo? No reino de Deus, as coisas são invertidas, irmãos. E a gente precisa entender e perceber essas coisas. Mas vamos aos aspectos que eu queria refletir com os irmãos nessa noite. Primeiro, não sei se vocês perceberam, mas no primeiro momento, minha esposa está me sinalizando aí porque eu me esqueci. Obrigado, filha. Na verdade, as criancinhas não vieram para cá só para ficar rabiscando, né? Tem um desafio para as crianças e eu me esqueci e vou dizer para elas. O desafio de vocês é desenhar Jesus, as criancinhas em volta dele e ele abençoando. Como vocês vão fazer isso? Façam com a criatividade que vocês tiverem. Se for só uns rabisquinhos, não tem problema nenhum. Tá bom? Conseguem desenhar Jesus e as criancinhas em volta dele? Use a criatividade de vocês. O que vocês conseguirem, tá bom, né? Eu não estou vendo as criancinhas menores, né? E quando a gente pediu para trazer as mesas para cá, aí a mesa disse assim, pastor, a gente não vai conseguir manter as crianças lá, não tem problema. As crianças vão se levantar, não tem problema. Vão correr, vão gritar, ótimo. Deixa as crianças livres hoje, elas ficarem à vontade. Se quiserem continuar aqui, continua. Se não quiser, pode sair. Fica tranquila, né? Muito bem. Eu não sei se você percebeu, mas uma coisa que me chamou a atenção nesse texto é que ele tem um encorajamento. Há um encorajamento aos pais e às crianças nesse texto. Versículo 14. Versículo 14. Deixai vir a mim as crianças, não as impeçais. Queridos irmãos, a gente está vivendo hoje numa sociedade em que ela demanda o nosso tempo 24 horas. Dizem os empresários que o tempo é o bem mais escasso, né, da nossa época, e é verdade. E esse tempo escasso faz com que eu tenha que trabalhar, que a minha esposa tenha que trabalhar,
e que as nossas crianças fiquem em segundo, em terceiro plano. Mas nós precisamos alertar a igreja, precisamos alertar os filhos e filhas de Deus, que as crianças são importantes para o reino. Deixai vir a mim as crianças, é um encorajamento. E eu sei muito bem o que é isso, principalmente nos primeiros anos de vida. Nos primeiros anos de vida, irmãos, que coisa difícil. Eu estou dizendo isso para o Caleb, né? E para a esposa, que vão ser pai e mamãe daqui a algum tempo. Eu sei que tem mais outras pessoas, tem Robson e Juliana, né? Cara, os primeiros dias é uma coisa tão difícil. Criança não está regulada o sono, a gente não dorme direito. Eu quero dizer para vocês que eu passei os 4 primeiros anos, com a minha filha, né, a Lidiane, que ela não dormia a noite toda. Ela chorava, acho que era cólica, né? E eu era marinheiro de primeira viagem, junto com a minha esposa. Rapaz, a gente sofria, né? Que a criança chora, a gente não sabe o que fazer, a gente se acorda. E isso toma, irmãos, o nosso tempo. Isso causa um desgaste físico. E às vezes um desgaste emocional muito grande. E a gente tem que trabalhar no outro dia. Tem que encarar uma jornada de trabalho de 8 horas. Às vezes de 10, de 12. Mas aí, final de semana, tem a igreja. E aí a gente trabalha porque tem que ter dinheiro. Mas a gente não tira tempo para vir à igreja, porque está cansado demais. A gente quer descansar no domingo. Mas a gente precisa entender que é uma prioridade. Eu vinha discutindo com a minha esposa, conversando. Melhor colocar assim, né? E a minha esposa disse, mas levar a igreja é levar Jesus? Aqui é onde Jesus está, com a comunidade. Amém? Quando eu falo de igreja, eu não estou falando desse espaço físico, desse templo. Eu estou falando das pessoas que estão aqui. Aqui é a igreja, amém? Amém. Vocês são a igreja, nós somos a igreja. E a gente precisa trazer os nossos filhos para esse convívio, viu, Robson? Viu, Caleb? Estou falando para os dois que são sacerdotes da casa, né? Precisa trazer os seus filhos desde pequeno. Matias está aí, né? Tem que trazer desde pequeno. É difícil? É. Incomoda? Incomoda. Eu vejo o Marcelo quando traz o filhinho dele, né? Que ele fica revezando com a Lia. Se vocês não conhecem, Marcelo e Lia é um casal, né? Eles sempre estão aqui. Domingo passado estavam, são membros da nossa igreja. Vão ser recebidos daqui a alguns dias, né, Samuel? Muito bem. Mas eles ficam revezando, né? Tem que trocar a fralda, né? É a melhor parte, né? Do pai e da mãe. É a melhor parte, sabe por quê? Porque um dia isso vai acabar e você vai sentir falta de trocar a fralda do seu filho. Certo? Muito bem. Dá trabalho. É chato, tem que um sair, tem que o outro ficar. Aí fica nesse entra e sai. E você fica pensando, poxa, eu não quero incomodar a igreja. Meu irmão, não liga para a igreja. Liga para Jesus. Entendeu? Jesus diz, deixai vir as minhas crianças. Traga a criança para a comunidade. Aí a criança chora. Vixe, atrapalha o pastor. Desconcentra. Desconcentra mesmo. Criança chorando, criança correndo, a gente perde, sabe, o fio da meada. Mas isso não importa. Não importa. Certo? Importante é que as crianças venham e fiquem dentro do templo, não é fora. É dentro, aqui, nesse espaço. Embora a gente goste de tudo organizado, né? A gente gosta de um som ambiente agradável, a gente não gosta de gritaria. A gente não gosta de gritaria do filho dos outros. Mas é quando o nosso filho grita, oh, coisa agradável. Quando é o grito do nosso filho, é maravilhoso. Quando é o grito do filho do outro, a gente se incomoda. Mas a gente tem que parar com isso. E tu pode se incomodar com o grito da criança. Porque é no grito da criança que Deus fala. Amém? Amém, irmãos?
Será que você consegue ouvir Jesus no grito da criança? Certo? Dá para ouvir o grito de Jesus, o falar de Jesus no grito da criança. Não impeçais as crianças de vir. Jesus tinha uma afeição tremenda pelas crianças. Se nós pudéssemos voltar no capítulo 9 desse mesmo livro, a gente vai ver que tem duas ocasiões que Jesus assim pega as crianças, lá no capítulo 9, no versículo 36. Jesus pega a criança, coloca no colo e diz assim: olha, quem recebe uma dessas crianças em meu nome, está me recebendo. E quem me recebe, não está recebendo só a mim, mas está recebendo o meu Pai que a enviou. Já pensou que privilégio? Jesus fala isso com a criança. Lá no versículo 9, 42, Jesus diz assim: se alguém fizer tropeçar um desses pequeninos que creia em mim, melhor seria que fosse lançado no mar com uma pedra amarrada no pescoço. Olha só a relação de Jesus com relação às crianças. Agora tem um texto mais forte. Está lá em Mateus, capítulo 21, versículos 15 e 16. É aquela passagem onde Jesus entra no templo e ele vê um monte de vendedor com as suas banquinhas espalhadas. Jesus quebra tudo. Expulsa os vendedores do templo. E ali, naquele lugar, tinha algumas crianças. E as crianças estavam clamando: Hosana, Hosana, para Jesus. Hosana ao filho de Davi. Aí os sacerdotes se incomodam com essa coisa. Aí chega para Jesus e diz assim: rapaz, tu não está vendo não esse negócio? Não está vendo as crianças, o que é que elas estão dizendo a teu respeito? Aí Jesus olha para eles e diz assim: você não sabe o que diz as Escrituras? Que é da criancinha de colo que sai o perfeito louvor? Então Jesus tinha uma relação de proximidade e de amor para com as crianças. Por isso, irmão, irmã, nós precisamos trazer as nossas crianças para a igreja. Não se preocupe se vai incomodar os outros. Você está fazendo isso é para Deus. Você está fazendo isso porque você vê que a sua família é uma bênção de Deus. Que os seus filhos são bênção de Deus para você. E você tem que trazer mesmo para a igreja, para a comunidade. Não deixa de trazer não. Não espera crescer não. Traz desde pequenininha. Eu não me arrependo de ter levado os meus filhos para a igreja desde quando eles estavam nos meus braços. E na época era difícil, porque eu não tinha carro, e a igreja não era perto, eu tinha que ir a pé. E eu sei que alguns de vocês aqui vinham para a igreja de ônibus. Eu já ouvi gente falando aqui, que vinha de ônibus, e trazia os filhos junto, não era assim? Eu sei que tem gente que trazia os filhos de ônibus. Oh, coisa ruim. A minha menina, ela era assim, 4 anos. Aí a gente ia andando, chegava no meio do caminho, ela dizia: papai, estou cansada. Aí botava os bracinhos para cima. Aí não tinha como fazer, eu tinha que levar no braço mesmo. E levava e depois trazia, certo? Era mais ou menos 1 quilômetro de onde eu morava para a igreja. E eu ia a pé. Dá trabalho? Dá. Certo? Mas traga para a igreja. Jesus diz: trazei as minhas crianças. Essa é a primeira coisa que eu encontro no texto. É encorajamento a você que é pai, a você que é mãe, a você que é avô, você que é avó, você que tem uma criança com você na tua casa, traz para a igreja. É o melhor lugar, irmãos. Não tem lugar melhor para trazer os nossos filhos. Não é no shopping. Não, Leandro, não leva mal. Leandro está ali, mas eu vou falar. Não é no parquinho de diversão do shopping. Levem noutra hora. Levem no sábado. No domingo, é na igreja, é na casa do Senhor. É esse o lugar que você deve trazer o teu filho para estar aqui nesse lugar. Esse é o primeiro desafio. Tem outro.
outra coisa que me chama a atenção no texto é no mesmo versículo 14. A reprovação aos discípulos pelo comportamento em relação às crianças. Se você for ler no texto de Lucas e no texto de Mateus, lá é colocado de uma forma mais branda. Por isso que eu escolhi Marcos. Porque em Marcos tem uma palavra muito forte. A palavra em Marcos versículo 14 diz assim: quando Jesus viu isso, ficou, qual é a palavra que tem aí no seu texto, irmão? Qual é? Me ajuda? Indignado. Essa palavra no original, ela denota um sentimento muito forte, certo? Jesus ficou indignado com aquilo. E se você for fazer uma pesquisa, é o único lugar da Bíblia em que Jesus fica indignado com os discípulos. Jesus fica indignado com os vendedores no templo. Jesus fica indignado com a hipocrisia dos fariseus. Jesus fica indignado com um monte de coisa. Mas é a única vez que ele fica indignado com os discípulos. Por que Jesus fica indignado com os discípulos? Eu queria fazer algumas perguntas ao texto, tentar respondê-las. Jesus diz assim: olha, não as impeçais. Ele diz isso aos discípulos. Ele não está dizendo isso para os pais. Está dizendo aos discípulos: não impeçam as crianças de virem a mim, de se chegarem a mim. Eu acredito, irmãos, em primeiro lugar é porque a atitude dos discípulos foi errada com relação aos pais. Os pais estavam fazendo a coisa certa, estavam fazendo da forma correta. Eles criam que Jesus era o profeta, o Messias, e eles estavam trazendo os seus filhos para serem abençoados por Jesus. A coisa certa, da forma correta. E os discípulos barram e dizem: não, não. Mas talvez é porque houvesse no coração daqueles homens algumas dúvidas a respeito das crianças. Talvez a dúvida fosse: será que as crianças vão compreender aquilo que Jesus tem a falar para elas? Será que as crianças são capazes de entender a profundidade do reino de Deus? Então por que perder tempo deixando essas crianças chegar até Jesus? Talvez elas não compreendam. E se foi isso, o erro deles é maior. O erro deles é maior. Porque as crianças conseguem sim compreender e entender a respeito de Deus e a respeito do seu reino, mesmo a partir da mais tenra idade. Da mais tenra idade. Por que os discípulos impediram as pessoas de trazerem as crianças a Jesus? Por quê? Essa é uma pergunta. A gente pode pensar no primeiro momento que era só maldade no coração deles, mas não. Eles tinham uma preocupação legítima. Jesus, ele estava a caminho de Jerusalém, naquele momento. E a caminho de Jerusalém, Jesus já havia falado para os discípulos que ele ia enfrentar dificuldades, que havia possibilidade de ele ser preso. E Jesus mesmo sabia que a cruz o aguardava em Jerusalém. E aí eu fico pensando que no coração de algum deles houve de repente uma preocupação. Não vamos poupar o mestre. Afinal de contas, as crianças, elas sugam a nossa energia. Quem é pai e mãe de criancinha pequena sabe disso, né? Suga, certo? Suga a nossa energia. Ela quer a nossa atenção, não é? Ela quer que a gente fique voltado todo o tempo para ela, não é? Não só dos pais, dos avós também, né? Então os avós aí que ainda estão na espera, né, vão experimentar isso em breve,
certo? E aí os discípulos pensaram, vamos poupar o mestre. Não vamos deixar que ele tenha mais uma sobrecarga. Ele está tão preocupado com essa viagem. Mas o fato é que Jesus, ele mesmo sabendo que ele tinha algo muito especial a fazer em Jerusalém, que era morrer na cruz, ele estava com a sua mente voltada para isso. Ele estava com todas as suas atitudes voltadas para o final da sua carreira, que era Jerusalém, que era a cruz. Mas reparem, Jesus, ele abre o espaço na agenda dele para receber as crianças. Que interessante. A nossa agenda, ela é muito dura, né? Às vezes, a nossa agenda. A gente não tem muito tempo na agenda. O tempo é escasso. E eu sei que tem pessoas, não aqui, mas tem pessoas que você, para falar com ela, tá difícil, né? Você tem que marcar com uma semana, um mês de antecedência, né? Para conseguir um espaçozinho na agenda. Eu acho que o pessoal aqui da igreja são mais maleável, né? A gente consegue falar com alguns aqui com mais facilidade. Jesus estava com a agenda dele lotada, irmãos. Mas ele abre o espaço na agenda dele para receber as crianças, para abençoar as crianças. Porque ele viu aquilo como algo importante. E será que a gente é tão maleável com a nossa agenda? Talvez, quando a gente reconheça a importância de algo, a gente talvez até abra espaço. Na época de Jesus, apesar de os judeus terem uma compreensão um pouco mais diferente do que os outros povos com relação às crianças, mesmo assim, alguns rabinos aconselhavam a não perder tempo com as crianças. Não perca tempo com as crianças. Era o conselho rabínico. Mas Jesus, ele tem a capacidade de parar toda a sua agenda e de voltar para aquilo que ele vê como importante. E se Jesus fez isso, nós também precisamos fazer. A nossa agenda precisa ser voltada para as crianças. Não sei como vamos fazer, mas precisamos fazer. Eu queria destacar um outro aspecto, o aspecto final. É a revelação a respeito do reino e das crianças. Versículo 15, e eu queria pedir a ajuda de vocês. Leiam na versão de vocês, bem alto. Versículo 15, por favor. O que diz aí? Leia para mim. Leia para nós, melhor. O que diz o versículo 15? Obrigado. Quem não recebeu o reino de Deus como uma criança, não entrará nele. E quando a gente lê um texto desse, a gente fica se perguntando, por que Jesus falou isso? Por que Jesus disse que se nós não recebêssemos o reino como uma criança, nós não íamos nem entrar nele, entrar no reino. Entrar no reino de Deus. Será que é porque as crianças são puras? Não tem pecado? Se a gente for ver, isso não é verdade. Criança não é tão pura assim, não. Criança, às vezes, ela tenta manipular, principalmente os pais, não é? As crianças hoje estão com uma capacidade de manipulação incrível. Isso é pecado, irmãos. Manipulação é pecado. Então dizer que Jesus falou que das crianças é o reino por causa da pureza, por causa do pecado, não é verdade. Criança é pecadora como qualquer um de nós, seres adultos, né? Todos nós precisamos de Deus na nossa vida, crianças e adultos. Não é por causa da pureza, não é. Será que é porque elas fazem sempre a vontade de Deus? Quem tem criança aqui
na escola, né? Será que nossos filhos na escola fazem tudo direitinho, tudo certinho, hein? Tudo do jeito que aprende na escola dominical, na igreja? O que vocês acham, irmãos? Fazem? Converse com seus filhos e você terá surpresas, né? Do que ele faz lá na escola, certo? É criança, certo? Não espere perfeição, não existe isso. Eu não estou falando isso para ninguém corrigir seu filho duramente, nada disso. É só para a gente constatar que não é por conta da pureza, não é por conta da falta de pecado que Jesus falou isso. Eu tenho algumas desconfianças que eu queria compartilhar com vocês. E já eu termino. Primeira desconfiança que eu tenho é que quando Jesus disse que das crianças é o reino, e quando ele falou que se a gente não se tornasse igual uma criança, a gente não poderia entrar, eu desconfio que é por conta daquilo que a gente conhece como espontaneidade. Toda criança ela é espontânea por natureza. Ela fala o que ela pensa e não dá tempo da mãe nem o pai botar a mão na boca da criança. Não é verdade? Não é? Criança diz o que pensa. Tem até uma piadazinha no nosso jornal, né, no Estandarte, que um pastor foi visitar uma casa, né, e chegando lá nessa casa, a criancinha ficava olhando para ele, olhava para um lado, olhava para o outro, né? E continuou isso durante algum tempo, né? E aí a mãe disse: menino, o que tu está olhando? Não, eu estou procurando a outra cara, porque a senhora disse que o pastor tem duas caras, né? Estou procurando. Criança escuta o que os pais dizem, né? Entendeu? Mas está lá no Estandarte. Eu estou citando porque está no Estandarte, certo? Criança é espontânea. Ela fala o que ela pensa, o que ela vê. Né? Tem umas criancinhas aqui, né, que quando estou eu e o Samuel, aí ela olha para o Samuel e diz: pastor. Mas comigo não sou pastor, é o Samuel que é o pastor. Ela é espontânea, ela sabe quem é o pastor da igreja. Né? Entendeu? Ela sabe. Quando o Samuel não está, viu, Samuel? Não fica feliz. Quando o Samuel não está, eu sou o pastor. Ela diz: ó, pastor, comigo. Mas só quando não estamos juntos, viu? Muito bem, mas é isso, é espontaneidade. Será que nós temos essa espontaneidade? Nós não temos, porque a gente tem medo, irmãos, de ofender as pessoas, de perder amizades. A gente tem medo, a gente se prepara para falar, a gente pensa antes de falar. É bom que seja assim, eu não estou dizendo agora que a gente vai falar aquilo que a gente pensa também, né? Não é bem assim. Mas as crianças são espontâneas, elas conseguem perdoar imediatamente. Não é assim? A criança está chateada, está aborrecida, e se houver qualquer pedido de perdão, imediatamente ela perdoa e esquece tudo. A gente que é grande não consegue esquecer tão facilmente, né? Fica mágoa no coração, né? Aquilo fica roendo. Meu Deus, por que fulana fez isso comigo? Né? Por que ele fez isso? E fica o porquê, e a gente não consegue perdoar. E às vezes a pessoa chega para a gente, pede perdão, e a gente diz: beleza, está perdoado, mas não é bem assim. A gente sabe disso. É assim que acontece. É ou não é, irmãos? A gente não consegue perdoar imediatamente. É por isso que a gente precisa ser igual a uma criança para entrar no reino. Porque a gente precisa perdoar como elas. Precisa ser espontâneos com relação a Deus como elas são. Tem uma outra coisa também que eu desconfio. É que as crianças se encantam e se deixam encantar. Elas se encantam com a vida. Tem até uma música, né? Do Gonzaguinha, um samba que eu gosto muito, né? É um texto que não está na Bíblia literalmente como ele cantou, mas de outra forma está, né?
Quando ele diz, eu fico com a pureza da resposta das crianças, é a vida, é bonita e é bonita. Já ouviu? Ixi, o pastor aconselhando o pessoal da igreja a ouvir samba, coitado, né? Eu escuto de vez em quando. Coisa boa, de qualidade eu escuto, viu? Essa é uma coisa de qualidade. As crianças se encantam, irmãos, com a vida. A gente não se encanta com nada. Sabe por quê? Porque a nossa preocupação é com o cálculo. A nossa preocupação é com o amanhã. A nossa preocupação é se nós vamos dar conta de pagar aquela conta no final do mês. É se o dinheiro vai dar. É se a gente vai conseguir fazer aquela viagem. Se a gente vai conseguir trocar aquilo que a gente quer trocar. O carro, no final do ano. Nós vivemos na dimensão do cálculo. E a criança não vive nada disso. Ela se encanta com o novo, que elas percebem como dádiva de Deus. Quantas coisas novas não têm acontecido na sua vida, todos os dias? Quantas coisas Deus tem falado a você, meu irmão? Minha irmã, acorda, não durma. Quantas coisas Deus tem falado, e você não se encanta com nada disso. Porque você não é mais criança, você não consegue ver mais as coisas como uma criança. E as crianças se encantam com as coisas. É por isso que Jesus disse que nós precisamos se tornar igual a uma criança. Mas tem uma outra coisa também, é que as crianças confiam e descansam. A criança está agitada, a criança está chorando, está esperneando, está com cólica, mas ela vai para o colo da mãe, ou o colo do pai, e ela descansa, porque ela sente segurança. E ela se acalma, ela se tranquiliza. Nós temos um Pai todo-poderoso, que fez todas as coisas, e a gente anda inquieto, a gente anda ansioso, a gente não consegue confiar, a gente não consegue descansar. Quem não recebeu o reino de Deus como uma criança, nunca entrará nele. A mensagem de Jesus é a chegada do reino de Deus. Só que no reino de Deus as coisas são invertidas. Quem quiser ser o maior no reino, seja o menor. Quem quiser ser o líder maior, seja o servo de todos. Quem quiser entrar no reino, se torne igual a uma criança. Eu quero desafiar você a transformar essa música que nós iremos cantar agora em uma oração. Nós vamos louvar o Senhor com a música. Fiquemos de pé. É uma música conhecida. Que você possa estar refletindo e transformando a letra dessa música numa oração. Quero ser como criança,
longe do teu amor, Senhor, não posso viver longe do teu afago, Senhor, não posso viver longe do teu abraço, Senhor. Braços de amor, quero ser como criança. A igreja pode louvar conosco. Te amar pelo que és. Voltar à inocência. Voltar à inocência. E acreditar em ti, mas às vezes sou levado pela vontade de crescer, torno-me independente e deixo de simplesmente crer. Não posso viver longe do teu amor, Senhor. Não posso viver longe do teu abrago, Senhor, não posso viver longe do teu braço, Senhor. Abraça-me, abraça-me. Com teus braços de amor. Amém, Senhor. Nós temos dois desafios. Primeiro desafio é redimensionar o nosso olhar a respeito da criança. Perceber que a criança é importante e que a gente precisa acolhê-la, né? Trazê-la para perto, não ser uma barreira, não impedir que ela entre no reino, mas que ela seja incluída. O outro desafio é olhar para dentro de nós e ver o quanto de criança existe. E se a gente percebe que não tem nada desses aspectos que eu falei, a gente pode pedir para Jesus: Senhor, me faz como uma criança. Me faz como uma criança nessa sinceridade, nessa espontaneidade, nesse descansar. Ore comigo. Eu quero orar por você e quero também orar pelas crianças. Amém. Soberano e eterno Deus, em nome de Jesus, nós queremos te louvar, Senhor, pelas crianças que tu tem dado a essa comunidade. Porque mesmo sendo crianças que têm um endereço, que têm um pai, uma mãe, que cuida delas, mas essas crianças também fazem parte dessa comunidade. Os nomes delas estão arrolados como membros dessa igreja. Que
Que nós possamos, Senhor, dar a devida atenção, Senhor, a essas crianças, e incluí-las, ó Deus querido, no nosso espaço, no nosso coração, na nossa liturgia. Deus, eu quero te pedir, Senhor, pela vida de cada um de nós que aqui estamos, que nós possamos redimensionar o nosso olhar para a vida, para o teu reino, e que nós consigamos ser como crianças, Senhor, nos converter, nos tornar como crianças, para que nós possamos entrar no teu reino. Em nome de Jesus, te oramos. Amém. Os irmãos podem sentar.